dele expressa os objetivos dele. A mente. É assim que Deus e Cristo são um. Quando diz que a gente deve buscar unidade, não quer dizer que a gente vai deixar de ser a gente, não. Eu vou continuar sendo Maurício. Você vai continuar sendo você. Agora, o que vai acontecer é que vai haver unidade de desígnio, mente e caráter. Sendo pessoas diferentes, os objetivos são semelhantes e o mundo inteiro vai testificar de que há uma unidade nessas pessoas, mesmo sendo pessoas diferentes. Aqui tem irmãos que eu sei que se falar assim, né, irmão, quem é que você bota ali para passar esse estudo ali para fulano e tal? Eu disse, não, vou botar qualquer irmão aqui. Que ele vai passar a mensagem da forma como a gente crê. Agora você imaginou você não poder dizer um negócio desse? Né, irmão? Fulano tá em cima, botar ali, a mensagem não vai... O que está havendo então? A unidade está acontecendo? Maurício, tem um texto aqui, fala que a unidade na diversidade é plano de Deus. Deve haver entre os seguidores de Cristo a união de diversos elementos, um adaptado ao outro, fazendo cada um a sua obra especial para Deus. Cada indivíduo tem o seu lugar no completar um grande plano de trazer a cunho a imagem de Cristo. Um é apto para executar certa obra, outro tem um trabalho diferente para a qual possui aptidão, outro ainda um ramo diverso, mas cada um deve ser o complemento dos outros. O Espírito de Deus atuando em vários elementos e por meio deles produzir harmonia de ação na sua obra. Então, cada um tem um papel a desempenhar na obra. E os dons são diversos, né? Como diz aqui mais em cima, né? Há um só corpo, um só Espírito, como também foi chamado, em uma só esperança da vossa vocação, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos, está em todos, mas a graça foi dada em cada um segundo a medida do dom de Cristo que há em vós. Né? Então cada um de nós temos um dom. Só que ninguém vai desenvolver um dom independentemente do corpo. Né? Então o corpo ele precisa ser desenvolvido em suas várias partes. Então, o corpo precisa da mão, o corpo precisa do pé. Não, mas eu não sou pé, mas você faz parte do corpo. Você tem uma parte a desempenhar no corpo. Se você não é o pé, você é a mão. Talvez você é um dedo, talvez você é um olho, talvez você... Então você faz parte do corpo. Sabendo que aquele que age em todo o corpo, que é o cabeça de todo o corpo, está fazendo com que todos trabalhem concordantemente uns para com os outros através do seu espírito, né? Porque, como diz o texto ali, ó, o corpo é um, né? E tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também, né? Então, dessa forma, Deus ele trabalha com a sua igreja, sendo muitos os membros, todos tendo um papel a desempenhar na sua obra, certo que todos têm o mesmo objetivo de fazer esse corpo ser perfeito, andar concordantemente, que a sua obra seja para todos desenvolvida dentro de cada pessoa fazendo o seu papel, né, unido com um único objetivo, em espírito, como os discípulos fizeram depois que eles receberam o Espírito, né? Antes ele tinha aquelas divergências, tinha as dissensões, mas depois do Espírito, depois que eles entenderam o real papel, né, que Cristo queria desempenhar neles, através do seu Espírito, acabou a dissensão, né? Todos trabalharam e a sua obra foi à frente, né? Eu creio também que no nosso meio nós agimos também da mesma forma. Cristo vai agir em todos, e todos nós vamos ser bem desenvolvidos na obra do Senhor. Amém.
1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Você é quantos corpos? Quantos membros tem? Vários, né? Ninguém chutou a quantidade. Vários membros. Não só corpo. Se eu arrancasse a mão aqui e botasse no chão, você dizia que foi achado um corpo? Não, foi achado um membro, né? Tem gente que pensa que a mãozinha tem hora que acha que é o corpo todo. Às vezes, há uma luta de ferrenha, como havia no tempo dos apóstolos. Eu quero ser o da frente. Tem gente que pensa que o da frente é só para mandar, né? Faz isso, tu faz isso e tu faz isso. Eu fico aqui de boa. Tem gente que pensa que ser cabeça é isso, né? Mas, às vezes, eu falo isso porque os discípulos lá no tempo de Jesus tinham lá aquele negócio, né? Tiago e João tinha aquele negócio, a mãe dele chegou e disse, mestre, concede um desejo. Que na vida do teu reino, um filho meu se assente à tua direita ou à esquerda. Nossa, para que falar um negócio desse? Aquela ali foi uma dissensão resolvida antes do Pentecostes. Se não fosse resolvida aquela dissensão causada por aquele comentáriozinho ali da mãe de Tiago e João, pronto, eles não iam receber o Espírito não. Foi tirada essa dissensão do meio. Porque qual é o desejo deles? Estar à frente. Rapaz. Tem gente que olha para quem está na frente. E eles falaram uma coisa sem pensar ali. Eles disseram, Jesus pergunta, acaso vocês também estão para beberão o cálice que eu estou para beber? Sim, nós beberemos. Disseram que nós beberemos. Eles falaram sem pensar ali. Né? Depois, quando ele viu que o cálice, qual era o verdadeiro cálice, rapaz, ali nós não íamos dar conta mesmo não. Né? Então, esse é algo que foi resolvido antes do Pentecostes, porque verdadeiramente, se ele não tivesse resolvido, eles não tinham recebido o Espírito, né? E o pensamento deles era querer ser mais do que os outros, né? Verdade. Era um cargo lá, tal. Permita um texto aqui do livro A Mensagem do Terceiro Anjo, do pastor Jones, Ezequiel. Todas as diferenças deviam ser colocadas de lado e a unidade e o terno amor uns pelos outros permearam tudo. É isso que os discípulos estavam fazendo quando buscaram o Senhor durante aqueles 10 dias. Que 10 dias eram esses? Quando Cristo morre na sexta-feira, apesar de que alguns duvidam, Cristo morreu na sexta-feira, sexto dia da semana. Ressuscitou no domingo, primeiro dia da semana. Depois ele sobe ao céu, volta, passa 40 dias com os discípulos. 10 dias depois, que dá no dia da festa do Pentecostes, o Espírito Santo desce. Esse espaço de tempo entre a subida de Cristo para o céu, onde ele começou a preparar a ministração do santuário, e o período em que ele de fato começa a ministração do santuário e derrama o Espírito Santo como um dom precioso, esse período de 10 dias foi utilizado pelos discípulos em quê? Jones faz aqui uma pergunta. Vocês não acham que nesses 10 dias, os discípulos que ficaram com muita inveja de Tiago e João, quando por meio de sua mãe eles pediram ao Salvador para que os dois se assentassem em seu reino, um à sua direita e outro à sua esquerda, provocando ressentimento nos outros discípulos? Vocês não acham que eles acertaram suas diferenças? Fizeram confissões mútuas, conversaram uns com os outros sobre o assunto e viram quão mal foi toda a situação? Eles estavam ali acertando esses problemas, eliminando essas diferenças e todo aquele ciúme que havia surgido por medo de um ser maior no reino de Deus do que algum dos outros discípulos. E temos o testemunho divino de que essas coisas se encontram também entre nós. Não, irmão, não acontece não. Acontece. Ele não pode testificar contra o Espírito de Deus, não. Acontece. Talvez está acontecendo comigo, talvez está acontecendo com você. A gente tem que baixar a cabeça e dizer, deixa eu me examinar aqui e ver onde é que eu estou errando. Porque se eu ficar preocupado em apontar o defeito do outro, o outro corrige o dele, eu não corrijo o meu, ele vai para o céu e eu fico. Não tem vontade. Essas coisas existem entre nós. Chegou o tempo de eliminar tudo isso. Chegou o tempo de cada um de nós descobrir o quanto ele pode se humilhar aos pés de Cristo.
e não quanto ele pode se exaltar diante dos homens a ocupar cargos. Tem essa preocupação besta. Não, eu quero ser o da frente. Tem um texto de Tiago 3:1 que diz assim: meus irmãos, muitos de vós não queriam ser mestres, porque receberemos maior juízo. Quem estava falando isso era um mestre. Tiago era um mestre. Era um dos dois apóstolos. E ele disse, meus irmãos, muitos de vós não querem ser mestres não, viu? Que o nosso juiz é pior. Às vezes o irmão estava aqui e disse, mas eu queria tanto ser um mestre, porque é tão bom estar ali na frente, ensinando os outros. Sim, é bom transmitir a mensagem para os outros. Mas a responsabilidade de quem transmite é maior. O juiz é maior. Quem tem uma luz maior, se não corresponde, o fogo também é maior no dia do juízo. Vai queimar mais também. Às vezes eu olho só para esse aspecto. O irmão fulano está lá na frente, é o líder. Olha lá a posição de destaque. Queria todo mundo assim olhando para mim. Você não para pensar na responsabilidade que ele vai ter que arcar lá no dia do juízo. Com a responsabilidade que ele tem que arcar hoje. Depois de todo problema, fulano tal. Se deu certo, não, mas é porque foi sorte. Se deu errado, foi fulano de tal, viu? A preocupação de ocupar cargos, de estar na liderança, não é uma preocupação dos santos. A preocupação dos santos é fazer a vontade de Deus. Se ele for chamado para ser um mestre, amém, ele cumpre o ministério dele. Que se ele não cumprir, o fogo vai ser grande. Você passar meia horinha queimando um dedo, acho que é pouco. Para quem estiver queimando o dedo, vai achar uma eternidade. Aí a pessoa, não, mas eu sou mais sabichão que todo mundo. No fogo também é maior. Demora mais. E se a gente corresponder, amém. Se não corresponder, não é do... Aproveitando essa questão de falar em correção e da unanimidade que eles tinham, deixa eu levantar aqui para andar para o fundo. Na unanimidade que eles tiveram que ter antes da chuva temporã, né? Eu gostaria de compartilhar aqui um texto de vida e ensinos no capítulo 18, que o tema do capítulo é preparação para o fim. E uns textos que eu achei interessante de destacar e gostaria de compartilhar com os irmãos. Um diz assim, os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo da angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus. E aí a senhora White ainda escreveu assim: vi que ninguém poderia participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Todo defeito, né? Quer a vitória sobre tudo. Egoísmo. Pensa num bichinho terrível. Eu lembro que a gente fala que o orgulho é cabeçalho de pecado, né? É orgulho ou é egoísmo? É orgulho, né, irmão? É egoísmo, né? Cabeçalho de pecado. Pensa num bichinho terrível. Nosso pior inimigo não é Satanás, não. Nosso pior inimigo somos nós mesmos. Que a gente gosta de fazer a vontade da gente, não gosta? Não, irmão, não gosto não. Pai, eu sou ser humano igual a você, hein? Do egoísmo, né? O orgulho, a opinião é tão grande que eu acabo coloco até Deus na balança, né? Atos, capítulo 1, versículo 8. Há uma promessa que Cristo fez, dizendo que os discípulos receberiam a virtude do Espírito Santo que havia de vir sobre eles e seriam testemunhas de Jesus. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aí o ponto. O livro de Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 37. Pondo de parte toda divergência. O que é que a gente tem de divergente aqui? Bora colocar de parte. Não deixa esse negócio no meio atrapalhando, não. A pessoa fala aquele negócio, o elefante na sala, né? Tá ali, mas ninguém quer falar. Aquela coisa enorme. E a pessoa não quer resolver. Diz, moço, põe esse negócio de parte. Tira esse negócio daí, resolve esse negócio. Tira esse negócio do meio. Porque ele tá fingindo e não tem, mas ele tá aí o tempo todo. Pondo de parte
todo desejo de supremacia. O que é desejo de supremacia? Desejo de ser supremo, desejo de ser maior, desejo de estar na frente, desejo de comandar. Quando a gente ia lutando pelas primeiras posições, Tiago inclusive diz, o apóstolo Tiago, ele diz assim que quando você chegar num determinado local, né, tem gente que já quer sentar lá na frente, né? Que é importante. Ele diz, rapaz, tu senta lá no final, porventura tu pode ser chamado para sentar na frente. Ruim é tu querer se colocar como primeiro e alguém chegar e dizer assim, rapaz, cede essa cadeira aqui para fulano tal. Senta lá no fundo, deixa o fulano tal sentar aqui. Cristo, você acha que Cristo ficava procurando os primeiros lugares? Senta lá no lugarzinho dele bem tranquilo. Ele era honrado. Pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã para poder receber a virtude do Espírito que Cristo prometeu aqui em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele disse, rapaz, Jesus prometeu que ia derramar o Espírito sobre nós. Mas nós vamos receber desse jeito aqui. Aí, pronto, tem que resolver. Minha preocupação é essa. Nós sabemos a mesma coisa. Ou não sabe? Mesmo antes de eu pregar isso aqui, a gente já sabia disso já. Nós temos que colocar de parte a divergência, o desejo de supremacia e nos unir em íntima comunhão cristã. Ou então a gente se perde. A gente não vai saber disso não. Agora o que está faltando? É a gente se mexer. Porque saber, só saber não adianta nada. Para nossa salvação, né? A perdição vai aumentar o fogo. Mas nós já sabemos disso. O que os discípulos fizeram quando... Só nós temos que colocar de parte divergência e tirar desejo de supremacia. Então, bora agir. Porque tem a promessa, se nós não cumprir a condição, a promessa vai se cumprir, mas não vai se cumprir em nós. De repente eu digo, não, para mim tá sossegado, errado até os irmãos que se virem, vai se corrigir. Aí o Espírito Santo vem, a promessa se cumpre, mas não se cumpre em mim. Aí que vantagem que eu fiz? Vou ficar indo só por defeito. Não, irmão ali aqui. Não, eu só olho para você, se preocupe com você. Não deixa eu alertar seu irmão não, mas se preocupe com você. Olhe os seus pontos de divergência, corrija. Ponha de lado as divergências, ponha de lado o desejo de supremacia, porque senão corre o risco de nós ficarmos sem o Espírito Santo. Ele é derramado e a gente fica sem. Aí depois está chamando o povo que recebeu o Espírito de doido. Olha. Meu Deus, meus irmãos estão ficando tudo doidos. Cheio do Espírito e eu lá sem o Espírito. Os irmãos estão ficando tudo doidos, meu Deus. Porque não recebeu o Espírito. Não trabalhei zelosamente em busca disso, fiquei sem. Aí depois está condenando aqueles que receberam o Espírito, como aconteceu lá em Atos 2, né? Mensagens Escolhidas, volume 1, página 411. Coisa alguma me assusta mais do que ver o espírito de divergência manifestado por nossos irmãos. Tem gente que gosta de falar, para ter uma contenda que é para dizer assim, não, bora ver quem é o melhor aqui, quem é o mais inteligente. Tem que gosta de levantar as coisas para isso, né? E, rapaz, às vezes não tem amparo na verdade, não tem amparo às vezes num texto, mas gosta de suscitar, só para... E meu povo, eu sigo pegando fogo. Coisa alguma me assusta mais do que ver o espírito de divergência manifestado por nossos irmãos. Nossa, que surpresa. Não, lá com o discípulo também teve. Se com o discípulo estava mais próximo de Jesus, esteve conosco. Estamos em terreno perigoso. Se não nos podemos reunir como cristãos e examinar cortesmente os pontos controvertidos. Tem irmãos que se agarram na opinião. Você cita texto. Não, mas eu acho que é assim. Estamos em terreno perigoso se não nos podemos reunir como cristãos e examinar cortesmente os pontos controvertidos. Como é que é, irmão? Você crê assim? Presenteie os textos. Se eu digo que é meu irmão na fé, né? Ele não vai sair caçando debate. Né? Pode apresentar os textos. Não é porque eu acho que... Ou então eu disse, não quero nem estudar. Opa, como é que é a conversa? Quer nem estudar? Ele, pronto, vai tomar uma decisão. Terreno perigoso. Terreno perigoso é terreno de quem? É de Deus ou é de Satanás? É de Satanás. Não quero nem estudar.
Ellen White fala de um povo que disse que não queria nem estudar, que era para não ser responsável pela verdade. Tem um povo que tem uma convicção em nada, baseada em nada, e diz, não, mas eu sei que é assim. Bora estudar, senão não quero nem estudar. Se essas pessoas se sentem ameaçadas de ser convencidas de alguma verdade, elas imediatamente estão prontas a dizer que está adulterado o texto, que não está nos originais, só não está disposto a estudar, mas está a convicção de que está adulterado, que não está no original, que, enfim, sempre porque quem gosta de verdade, ele não corre dela. Ele vai tentar sanar os problemas que existem nele ou nela. Mas na verdade em si não há problema algum. É questão de egoísta mesmo. O egoísta ele não quer ceder. Por mais que haja convicções. E se ele souber que vem algo de convicção, ele foge. Que aceita. Essa aqui é a realidade. Está escrito que os que são da luz, eles vêm para a luz, né? João 8,47. Aqueles que são de Deus, ouvem. Agora esse sentido de ouvir aqui tem hora que o pessoal entende errado. Estou aqui sentado ouvindo, sou de Deus, né? Assim não. É aquele ouvir prático, viu? Eu ouço, é igual ouvir conselho. Pode dei tanto conselho, tu não ouviu tudinho. Mas não botou em prática nenhum, mesmo que não tenha ouvido. Muitas vezes a pessoa se agarra a uma opinião. Tira essa opinião, não sei de onde. De repente a opinião de outra pessoa. Quando é apresentado está escrito, o argumento da pessoa. Olha o que diz Ellen White. Estamos em terreno perigoso, se não podemos nos unir como cristãos e examinar cortesmente os pontos controvertidos. Ah, irmão, fazer repente em debate com todo mundo aí que é para examinar os pontos controvertidos. Não. Tá não. Se eu comparar esse texto com outro texto, eu vou procurar esse texto, talvez eu mencione para os irmãos depois, viu? Diz que eu tenho que me reunir com aqueles que eu tenho razões para crer. Eu caço uma pessoa que está dizendo que Ellen White, eu vou falar popularmente, que Ellen White está ficando doido, Ellen White não estava no juízo certo. Eu vou. Eu não vou não, quem quiser ir, vai. Eu não vou. Corram destes. Olha a mensagem da pessoa. A pessoa pega e coloca a palavra de Deus em xeque. É com esses que eu vou cortesmente examinar os pontos controvertidos? Não. Não é uma palavra de Deus, não. Ó, um ponto importante. Os escritos de Ellen White é a palavra de Deus ou não? É. Se alguém disser assim, não, irmão, eu digo, ou é palavra de Deus, ou é palavra de Satanás. Não é palavra de homem. Se você disser que é palavra de homem, é palavra de Satanás. Ou é palavra de Deus, é palavra de Satanás. Se é palavra de Deus, por que eu rejeito? Atribuir ao homem ou atribuir ao diabo o que é de Deus é blasfêmia. Deixa eu dar uma enfatizada um pouco sobre esse ponto que tu falaste. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas aqueles que ouvem a palavra de Deus só naquilo que lhe apraz, é como se não tivesse ouvido. Não são de Deus. Quem coloca em dúvida a palavra de Deus, ele pode abraçar 90% da verdade. Mas naquilo que ele não quer aceitar, ele rejeita. Já está enquadrado, classificado com relação àqueles que não são de Deus. Porque os de Deus aceitam a palavra de Deus em todo o seu teor. A lei e o testemunho. Se não for assim, esse que não aceita a lei e o testemunho em todo o seu teor, aceitando só aquilo que eles apraz e as outras coisas que não estão de acordo com os pensamentos deles, eles rejeitam, diz alguma desculpa, alguma coisa, esses não são de Deus. O discurso é duro, mas essa é a realidade. Aquele que guarda toda a lei, torna-se culpado. Então aqueles que guardam a palavra de Deus só naquilo que ele quer, naqueles pensamentos, naquelas ideias, naquelas doutrinas que ele quer defender, e naquilo que não lhe agrada, ele não está pronto para aceitar, ele não é de Deus não.
sem medo de errar. Verdade. Eu lembro do texto de Isaías 55, versículos 8 e 9, que diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus maiores que os nossos pensamentos. E os caminhos de Deus melhores que os nossos caminhos. Eu vou fazer uma confissão aqui para os irmãos. Já tem um texto que eu estou dando aqui, eu digo, rapaz, não gostei desse texto não. Porque é bem de frente, né? É igual você sair aqui na estrada aqui, de repente encara um caminhão de frente. Né? Quer dizer, me arrebentar todinho. Mas pelo menos no final sai salvo. É porque às vezes a gente quer enfrentar o texto. Você está querendo enfrentar Deus. Eu creio que todo mundo aqui já se deparou com isso. Um texto que você disse, não, mas eu pensava que era assim. Eu não sabia que era desse jeito, eu pensava que era diferente. E aí você fica, ou a minha opinião, ou o texto. E aí, para nossa salvação, muitas vezes, nós temos que fazer isso. Nós temos que dizer, minha opinião é minha opinião. Eu sou o quê? Deus está falando que é assim. Eu vou ficar discutindo. Eu vou falar a verdade, eu já deparei com muito texto assim. No começo eu ficava trouxendo. Ninguém está escrito. Até coisa que a pessoa me perguntou. O Rondiel se perguntou uma coisa uma vez. Eu digo assim, assim, assim. Ele mostrou o texto e agora, mas eu digo, é desse jeito aí que está escrito. Mas o moço falou que assim, eu digo, mas está escrito é assim, eu vou dizer o quê? Minha opinião era do jeito, né? Ele fez uma pergunta, não sei se você lembra. Ele fez a pergunta, aí eu respondi, e ele disse, não, me esse texto aqui, eu digo, é desse jeito aí. Aí disse, oxi, tu mudou ligeiro, eu digo, é porque o texto está falando assim, eu vou dizer o quê? Eu não estou falando doido. Realmente tem uma sei. coisa, né? Melhor ficar apanha. Agora, muita gente falar em bater em outros e não esquece que apanhou, não esquece. O Rony esqueceu, viu, Rony? Então, estamos em terreno perigoso se não nos podemos reunir como cristãos e examinar cortesmente os pontos controvertidos. Era assim que os pioneiros faziam e é assim que nós temos que fazer. Tá? Tenho a impressão de dever fugir do lugar. Ó, vamos encerrar, viu, irmãos? Tenho a impressão de dever, não é de poder não, de dever, fugir do lugar para não receber o molde daqueles que não podem pesquisar candidamente, calmamente, as doutrinas da Bíblia. Quando eu vejo alguém dizendo assim, essas palavrinhas aqui, portanto que deixa a gente confrangido por dentro e perturbado. Ok, um texto aqui está adulterado. Não, esse aqui não está certo não, está certo esse aqui. E quem é que decide? Ah, bom, peguei um texto aqui, mostrei para o irmão Edilson, o irmão Edilson disse assim, não, esse aqui não é inspirado não, inspirado é esse. Eu digo, pronto. E se eu disser que o inspirado é o outro? Não é esse. Quem é que decide? É daquela classe que não vai falar. Quem é que decide? Eu fico pensando assim, qual é o critério? Eu não gosto do texto deixado zerado, o critério é esse. É? Então, vai juntar 1 milhão de pessoas, vai anular os escritos unidos. Cada um vai ter uma opinião de um texto, outro de outro. Qual é o critério? Olha o que a gente fala. Eu tenho a impressão de dever fugir do lugar para não receber esse molde, para não receber esse mesmo espírito aqui. Esse não é o tipo de gente com quem eu devo cortesmente examinar o ponto controvertido. Não é o tipo de gente que eu devo candidamente pesquisar a doutrina da Bíblia, não. Alguém que põe em dúvida. Põe em dúvida. Não, Ellen White não está no juízo perfeito. Alguns irmãos sabem o que eu estou falando. Eu não estava nem presente no dia, mas me contaram. Ellen White não está no juízo perfeito. Não, pelo amor de Deus, eu sair daqui. Ai, que esse negócio pega em mim. Olha o argumento da pessoa. Ele não cita o texto, né, irmão? Acho que é melhor entendido assim. De acordo com esse texto. Não. Vou botar defeito no profeta. Sabe o que era que muitas vezes o povo lá de Israel fazia? Botava defeito no profeta. A mensagem quem deu foi o profeta. Isso aqui não foi de Deus. Depois que o profeta morria, o profeta, uma bênção, não sei o quê. Moisés, quando estava lá no meio do povo de Israel, né? Ia lá, pá, pediram nós do Egito para morrer aqui, para morrer de fome, para comer esse manavio, esculhambava. Depois que Moisés morreu, era uma exaltação danada. É por isso que não mostraram, o Senhor não mostrou o túmulo dele, senão era um altar idolátrico. Desse ditado, né?
Os irmãos estão entendendo isso aqui? Eu tenho a impressão que eu devo fugir do lugar onde tem pessoas que de alguma forma tentam invalidar Bíblia e testemunho. Os dois é a palavra de Deus. Alguém que tenta invalidar a palavra de Deus, você tem que sair de perto. Não é, irmão? Tentar convencer ele. Meu amigo, você e eu não convencem ninguém. O Espírito Santo convence por intermédio da palavra. Se a pessoa rejeitar a palavra, o que é que você vai fazer? Não, irmão, eu não creio. Pois pronto, ó. Ah, bom, vai me embora. Ah, irmão, você não é humilde. Tô nem aí. Vai de encontro com aquele Essa é texto. a humildade lá que tá... Vai de encontro com aquele texto da Bíblia que fala que a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores. Escarnecedores. E ainda tem aquele lá de 2 João, versículo 9. Se alguém vem ter convosco que não tem essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque aquele que saúda participa de suas obras. Se eu me assento com uma pessoa que tenta, de certa, porque ele não vai conseguir invalidar a palavra de Deus, né? Ele tenta invalidar a palavra de Deus, eu estou sendo conivente com ele. Eu tenho que ou repreender ele logo uma vez, logo e também não dou nem ouvido. Não, quero ir lá na tua casa para a gente estudar isso aqui. Eu digo, eu quero não. Tenho a impressão de dever fugir do lugar. É terreno perigoso. Fica aí também. Deus está guiando um povo do mundo para exaltar a plataforma da verdade eterna. O mandamento de Deus e fé de Jesus. Esse é o fato da nossa obra. Onde é que a gente tem que focar aqui? Comporto Evangelista, página 38. O fato da nossa obra é a mensagem do terceiro anjo. Deus disciplinará e habilitará seu povo. Eles não estarão em divergência, um crendo uma coisa e o outro tendo fé e opiniões inteiramente opostas. E o que mais me espanta, irmão, nós temos a mesma fé. Um pensa assim, outro pensa assim. Outro pensa para o norte, outro pensa para o sul. Mas nós temos a mesma fé. Eu digo, não tem. Não tem a mesma fé. Busque ter a mesma fé. Mas aí não tem. Eles não estarão em divergência, um crendo uma coisa e outro tendo fé e opiniões inteiramente opostas, e movendo-se cada qual independentemente do conjunto.